Olá, boa noite. Um ótimo início de semana para você. O SBT Notícias está no ar ao vivo com as principais informações do Brasil e do mundo. Eu sou Karim Bravo e conto com sua companhia. Veja os destaques de hoje. Fim de semana de manifestações contra e a favor do candidato à presidência Jair Bolsonaro. Apoiadores se manifestaram em 15 estados. Mulheres que não querem o candidato do PSL organizaram o protesto batizado de Ele Não. Jair Bolsonaro recebeu alta do hospital no sábado. Ele ainda está um pouco pálido, enfim, não está com vigor de sempre, entendeu? Assassinado no Rio de Janeiro, mais um policial militar atacado por criminosos. Já são 77 só este ano no estado. Funcionários de suposta agência de turismo dão um golpe em 12 famílias no Distrito Federal. Barreira que separa público do palco cai e provoca pânico em show do Coldplay em Nova York. Já passa de 800 o número de mortos por causa dos terremotos e tsunami na Indonésia. Meninas do Instituto Câncer Infantil de Porto Alegre realizam o sonho da festa de 15 anos. Muita emoção no adeus a Ângela Maria. O corpo de uma das mais brilhantes vozes da música brasileira foi enterrado em São Paulo. Hoje alguém pôs a tocar um disco de Gardel no apartamento junto ao meu. Que tristeza me deu. Palmeiras vence o Cruzeiro e assume a ponta do Campeonato Brasileiro. E nós começamos o SBT Notícias com uma ação ousada de uma quadrilha aqui em São Paulo. Pelo menos 4 suspeitos invadiram um hospital particular na zona norte da cidade e roubaram uma carga milionária de medicamentos. Quem acompanha essa história de perto e traz as últimas informações é o nosso repórter Marcelo Bittencourt. Marcelo, boa noite para você. Conta pra gente como aconteceu esse assalto. Excelente noite para você também, Karen. Olha só, foi uma ação realmente ousada. Os criminosos chegaram, pelo menos, Karen, 6 pessoas. Primeiro, eles renderam os funcionários aqui da portaria do Hospital São Camilo, falo da zona norte da capital paulista, bairro de Santana. A partir daí, eles renderam o pessoal da portaria e depois invadiram e foram até a sala de monitoramento. Lá foram rendidos seguranças e ficaram presos na sala. A partir daí, eles liberaram, Karen, um portão que fica exatamente, o Marcelo Tamborelli está mostrando nesse momento, um portão lateral que dá acesso ao almoxarifado, à farmácia. Ali eles entraram com uma van e carregaram esse carro com uma quantidade muito grande de medicamento. Ainda nós estamos tentando um contato com a assessoria de imprensa para saber a quantidade e também o valor desses remédios que foram roubados aqui deste hospital. Esses bandidos, foi uma ação muito rápida, eles saíram rapidamente daqui, de acordo com testemunhas, eles seguiram sentido a Marginal Tietê, que fica próxima aqui da região. A Polícia Militar foi acionada, tentou fazer uma varredura aqui pela região, mas não conseguiu ainda localizar esses criminosos que agiram rapidamente e levaram uma grande quantidade de medicamentos desse hospital que fica na zona norte da capital paulista. O caso está sendo registrado no 20º Distrito Policial, que fica aqui mesmo no bairro Karen. Muito obrigada pelas informações, Marcelo. E mais um policial militar foi assassinado na zona norte do Rio de Janeiro. O carro onde ele estava foi atacado por criminosos. 77 PMs já foram mortos neste ano no estado.
A divisão de homicídios da capital já está investigando o assassinato. Os agentes já começaram a colher e analisar imagens de câmera de segurança. O crime aconteceu na rua João Vicente, em Oswaldo Cruz, na zona norte do Rio. O policial militar Leandro Lama e Souza, de 34 anos, chegou a ser socorrido e levado para a UPA do Campinho, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo testemunhas, os assaltantes sacaram as armas e fecharam o carro onde estava o policial militar. Ele teria percebido e tentou reagir, mas foi aí que os bandidos atiraram diversas vezes contra ele. O caso foi registrado na DH como latrocínio, tentativa de roubo e seguida de morte, mas a especializada não descarta a hipótese de execução, já que muitos tiros foram disparados contra o PM. E depois que amanheceu, a gente também presenciou viaturas da Polícia Militar passando aqui nessa região, por causa da violência, uma forma de tentar trazer a segurança para cá. Nas redes sociais, parentes e amigos lamentaram a morte de Leandro, perto de casa, de uma forma tão violenta. Os criminosos conseguiram fugir. Parentes do cabo Leandro estiveram no Instituto Médico Legal para liberar o corpo. O enterro aconteceu no final da tarde deste domingo. Duas famílias viveram momentos de terror no Distrito Federal neste fim de semana. As vítimas foram assaltadas e ficaram sob a mira das armas dos criminosos. Adinaldo Falcão conta que vai ser difícil esquecer o que passou nesse domingo. O vigilante foi rendido por 3 criminosos no portão de casa, em Samambaia, cidade a cerca de 30 quilômetros de Brasília. Os bandidos estavam armados e faziam ameaças a todo momento. Eu fiquei pensando que ia morrer sim, né? Morrer e principalmente não ia nem ver a hora, porque eu estava de barriga para baixo no chão. Os homens fugiram no carro da família levando tablet, videogame e um aparelho de som, além de 2 TVs. Moradores de uma quadra próxima ao local do crime avisaram a polícia militar que viram 3 pessoas suspeitas em um carro branco em alta velocidade em direção a uma área de mata. A PM foi atrás e encontrou o trio no momento em que o carro seria depenado. Já avistamos o veículo parado, 3 indivíduos junto ao veículo, já iniciando o procedimento de desmanche. E quando eles perceberam a presença do veículo, empreenderam fuga, adentrando para mais parte dessa do mato. João Vitor da Silva Miranda, de 18 anos, foi preso no local onde estava o carro. Já Douglas Ferreira Cardoso, de 24 anos, foi encontrado depois de quase 2 horas de perseguição, que teve o apoio do helicóptero da Polícia Militar. O terceiro assaltante está foragido. Esse foi o segundo caso de família feita refém nesse fim de semana no Distrito Federal. No sábado, em Ceilândia, cidade vizinha de Taguatinga, uma mulher estacionava o carro na porta de casa quando foi rendida por 2 casais armados. Eles renderam e amarraram a vítima, o marido e o filho de apenas 4 anos. A família ficou trancada em um quarto enquanto os bandidos reviravam tudo. Levaram, assim, praticamente tudo o que conseguiram. Desde bens de uso pessoais, como televisões, tablets, celulares, até mesmo brinquedos da criança chegaram a ser levados pelos assaltantes. Segundo o último balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública, o Distrito Federal registrou 424 casos de roubo à residência nos 8 primeiros meses desse ano. E agora vamos às notícias sobre o clima. A cidade de São Paulo ficou debaixo d'água no fim da tarde deste domingo. O temporal causou 28 pontos de alagamento. Na freguesia do Ó, na Zona Norte, ruas ficaram intransitáveis. Alguns motoristas se arriscavam nos alagamentos. 18 árvores caíram na capital e região metropolitana. O Corpo de Bombeiros registrou ainda 6 deslizamentos de terra. Não houve registro de mortos ou feridos. E fora do Brasil, já passa de 800 o número de mortos por causa dos fortes terremotos e tsunami que atingiram a Indonésia. Mais de 500... Voltando a falar da violência aqui no Brasil, foi preso no Rio o homem apontado como principal negociador da maior arma de guerra já apreendida no estado. A metralhadora seria usada para assaltar carros fortes no Rio Grande do Sul. Ariel Wolff de Andrade, de 27 anos, foi preso no apartamento da companheira dele, neste prédio de classe média em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Antes, ele já tinha passado por esconderijos nas favelas da Cidade de Deus, na zona oeste, e da Rocinha, na zona sul. Ariel é o terceiro suspeito a ser preso desde que a polícia conseguiu interceptar a venda desta metralhadora na semana passada.
Segundo as investigações, Ariel é o principal negociador do armamento, que teria vindo do Paraguai para o Rio. A metralhadora ficou escondida na favela da Rocinha e seria vendida por R$200 mil. E o destino dela era o Rio Grande do Sul, de onde eram os compradores, e seria utilizada lá em roubos a veículos de transporte de valores. É certo que eles estavam com tudo já organizado para fazer essa investida criminosa lá. A única coisa que faltava para isso era a própria arma. A Browning .50 tem 1,68 m de comprimento e pesa 38 quilos. Segundo este especialista, a arma americana foi criada no período da Primeira Guerra Mundial para derrubar aviões. Ela é a arma mais poderosa já desenvolvida nas Forças Armadas. Ela tem um poder de fogo, dependendo da configuração, que pode ir de 600 a mais de 1.000 disparos. Fura um carro forte igual manteiga. E ainda no Rio, foi enterrado neste fim de semana o corpo do chefe de cozinha morto na frente do filho. Ele reagiu a uma tentativa de assalto para defender a criança. Será investigado pela polícia. Homens foram detidos em São Paulo pelo crime de importunação sexual. Desde que a nova lei começou a valer esta semana, já são 5 casos só no transporte público da capital. Daiane seguia para o trabalho quando viu o encarregado de construção Ricardo dos Santos, de 42 anos, assediar uma estudante de 16 em pleno vagão do metrô. O senhor está com algum problema? Eu estou vendo que o senhor está passando a mão nessa menina. Ele tirou os fones de ouvido e falou que ele não estava fazendo nada. Ela tinha começado a falar com a mãe dela no telefone, se eu não me engano. Então ela começou a chorar. Ao perceber o desespero da vítima, a testemunha resolveu agir. Daiane gritou por socorro. Um policial militar prendeu, então, o homem. Eles pediram ajuda na saída do vagão para as seguranças da estação, que trouxeram todos aqui para a delegacia. Alguns minutos depois, na mesma delegacia, mais um caso de importunação sexual. A vítima, dessa vez, é uma jovem de 18 anos. O trem estava cheio, ele foi por trás de mim o tempo todo, eu revirando. Parou o trem, ele passou a mão em tudo. O técnico de ar-condicionado Marcos José do Carmo, de 49 anos, é o acusado. Ela mexia, mas ele em cima, tipo, acochando ela. Aí foi onde ela começou a chorar, e foi onde eu falei, mas você é louco e tal, tipo, falou que ele não fiz nada, você fez sim que eu vi. Desde a mudança na lei essa semana, casos como esses passam a ser considerados crimes com pena de até 5 anos. Já no Rio de Janeiro, um funcionário da Agência Nacional do Cinema foi exonerado depois de ser preso por importunar uma mulher dentro de um ônibus. Uma menina de 14 anos se revolta com a situação. Você fez sim. Assume, seja homem de assumir. Motorista, o senhor pode abrir a porta para esse homem sair? Nunca mais faz isso. Você tá me escutando? Um dos principais remédios indicados para crianças que sofrem com déficit de atenção está em falta na maioria das farmácias do país. O medicamento, que atua no sistema nervoso central, desapareceu das prateleiras há 2 meses, deixando os pais preocupados. Para fazer as atividades da escola em casa, a mãe tem que estar o tempo todo ao lado, porque qualquer coisa distrai o garoto de 10 anos, principalmente o videogame. Ele fica agitado, na escola ele não quer saber de ficar sentado, quer o tempo todo sair da sala. O filho da Viviane tem déficit de atenção e precisa tomar um medicamento chamado metilfenidato, ou Ritalina, como é mais conhecido. O problema é que há 2 meses esse remédio sumiu do mercado. Tenho ido de porta em porta, farmácia em farmácia e sem sucesso. O que pode explicar a falta do remédio nas farmácias é o uso sem indicação médica da Ritalina. Desde estudantes que buscam mais concentração para se preparar em concursos, até pessoas que usam o medicamento como inibidor de apetite para perder peso. Enquanto isso, quem realmente precisa fica sem. A substância aumenta a produção de neurotransmissores estimulantes que aceleram o funcionamento do sistema nervoso central, devolvendo o foco nos casos de déficit de atenção. Quando a criança não faz uso do medicamento, ela pode ter prejuízos escolares, ela pode perder ano, ela pode ter uma dificuldade na socialização também. O fabricante do medicamento no Brasil disse que não estava preparado para uma demanda acima da média e que está aumentando ao máximo a produção, importação e distribuição do produto, mas não deu um prazo de quando o medicamento vai chegar às farmácias.
O cartunista Ziraldo foi transferido para a unidade semi-intensiva do Hospital Procardíaco, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele tem 85 anos e estava no centro de terapia intensiva desde quarta-feira, quando sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico. Segundo o boletim médico, o estado de saúde de Ziraldo é estável. E foi enterrada neste domingo o corpo de Ângela Maria, uma das mais brilhantes vozes da música brasileira. Na alegria, na tristeza. A seguir, Donald Trump troca cartas com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e diz que os dois estão apaixonados. Fim de semana de arrastões no Rio. Em um deles, 3 criminosos foram baleados. Bandido atira em caminhoneiro e leva celulares da vítima em Diadema, no ABC Paulista. O SBT Notícias volta já já. As urnas eletrônicas já começaram a ser enviadas aos estados para o primeiro turno das eleições. E na internet voltou a circular uma gravação que sugere fraude no equipamento. O vídeo que mostra fiscais do Tribunal Regional Eleitoral à procura dos cartões que armazenam as informações das urnas é enganoso. A gravação foi feita em 2016 por um candidato à prefeitura de uma cidade de Minas durante a apuração das eleições municipais. De acordo com o TRE Mineiro, um mesário havia guardado a mídia com o resultado da urna em um envelope errado. O Ministério Público investigou o ocorrido e concluiu que não havia indícios de irregularidade. O caso foi arquivado. Este assunto foi checado por veículos de imprensa que fazem parte do Comprova, um projeto de jornalismo colaborativo contra a desinformação. Se você quer ficar por dentro de outras checagens sobre boatos que podem manipular as eleições, visite a página Projeto Comprova na internet. E se você recebeu algum conteúdo e quer saber a veracidade dele antes de compartilhar com alguém, envie para nós e checaremos se ele é verdadeiro ou falso. O Conselho Nacional de Justiça determinou o afastamento de um juiz que pretendia usar o Exército para recolher urnas eletrônicas às vésperas da eleição. Comece não sofram novas ameaças. No Rio Grande do Norte, quase 3.000 casos envolvendo escorpiões já foram notificados. O clima quente, úmido, contribui para o surgimento desses indesejáveis visitantes. Tempo para ela. Um vizinho. A seguir, para não prejudicar o Enem, o Ministério da Educação pede para adiar início do horário de verão. Idoso de 68 anos é preso por liderar assalto no Distrito Federal. E veja também, um criminoso morre e outro fica ferido durante tentativa de assalto a um policial militar em São Paulo. Assuntos que você confere daqui a pouquinho no SBT Notícias com João Fernandes. Eu fico por aqui, me despeço de vocês para a minha licença maternidade, já com saudade de vocês e do SBT Notícias e do meu trabalho que eu tanto amo. Até fevereiro. Um beijo, tchau.